Embora o mundo possa ser fascinante, também contém lugares aterrorizantes, como cavernas. Desde encontros com cavernas gigantes no México até a presença perturbadora de magia aterrorizante, é hora de enfrentar a escuridão e fazer algumas das descobertas mais assustadoras já desenterradas nesses mundos subterrâneos assustadores. Número 1. Arte rupestre espanhola. A Caverna de Lascaux, localizada na vasta região rochosa das Montanhas Cantábricas no norte da Espanha, é uma janela extraordinária para o passado distante, proporcionando uma visão espetacular de milênios de história humana. Ao entrar neste antigo túnel, o ar torna-se fresco e úmido, carregando o murmúrio de eras passadas. As paredes de Lascaux são cobertas com arte rupestre cativante, com cada traço e linha narrando eloquentemente histórias de reinos perdidos. As pinturas, que retratam criaturas reais e lendárias, ganham vida contra a tela rochosa. Suas cores, vermelhos terrosos e pretos profundos, criadas com tintas que refletem a técnica artística de nossos antepassados distantes. O interior da caverna é ainda mais realçado pela beleza natural de suas estalactites e estalagmites, que conferem uma qualidade etérea a esta cena subterrânea. Cada criação parece revelar segredos sobre as energias primordiais da Terra, adicionando à ambiência misteriosa da caverna. Achados arqueológicos em Lascaux fornecem informações vitais sobre a vida daqueles que buscavam segurança em suas profundezas. Ferramentas, artefatos e vestígios de sua vida cotidiana indicam uma cultura caracterizada pela criatividade e flexibilidade. Esses artefatos demonstram não apenas a inventividade de nossos ancestrais, mas também sua profunda conexão com o ambiente natural. As pinturas e relíquias antigas da caverna demonstram sua determinação em deixar uma impressão duradoura na história. Número 2. Sarcófago de Ola El Hadji. Uma arqueóloga fez uma descoberta revolucionária nas profundezas das areias de Saqqara, ao sul do Cairo, Egito. Ola El Hadji, conhecida por sua paixão por desvendar antigos enigmas, recentemente descobriu um sarcófago que havia sido negligenciado por milênios, demonstrando seu interesse inabalável pela história. A rota para essa descoberta histórica começou quando a equipe de Ola encontrou o túmulo de superfície do faraó no pátio central. Eles encontraram um túnel vertical que descia para o solo, indicando uma câmara funerária subterrânea. No entanto, a profundidade assustadora do poço, de aproximadamente 8 metros, representou uma dificuldade substancial. Por uma semana, a equipe trabalhou incansavelmente, usando um guincho de corda manual e balde para limpar camadas de areia que haviam obscurecido o poço. Determinada a desvendar os segredos abaixo, Ola desceu corajosamente no buraco apertado e escuro. Quando ela se aproximou do fundo, o feixe de sua tocha revelou uma visão incrível. Um sarcófago completamente preservado de um antigo governante egípcio. Este item raro e impecável deixou arqueólogos do mundo inteiro maravilhados. O túmulo, que estava selado há cerca de 3.300 anos, prometia revelar verdades há muito esquecidas e reformular a compreensão histórica. A descoberta de Ola não apenas demonstrou sua grande coragem e expertise, mas também marcou o início de um novo capítulo na egiptologia, proporcionando uma visão do rico e misterioso passado do Antigo Egito. Número 3. Flautas antigas. No verão de 2006, as tranquilas paisagens históricas da Alemanha renderam uma descoberta surpreendente que reverberaria através da história. Os primeiros instrumentos musicais conhecidos no mundo. Esta descoberta importante apresentava uma flauta quase completa feita do osso do antebraço de um abutre, bem como fragmentos de 3 flautas de marfim de mamute. Arqueólogos, fascinados por esses artefatos, descobriram um capítulo da história humana que ecoa as melodias da antiguidade. As flautas de osso e marfim descobertas são um tesouro cultural de uma época em que o mundo era muito diferente. Esses instrumentos são excepcionais não apenas por sua idade, mas também por sua habilidade artesanal, que indica um alto grau de arte e compreensão musical.
Essas flautas precedem instrumentos de osso comparáveis descobertos em locais da Idade da Pedra na França e na Áustria que datam de 19.000 a 30.000 anos atrás. Isso estabelece as flautas alemãs como não apenas mais antigas, mas também importantes artefatos para a compra postal. Um elemento fascinante dessas descobertas é a ausência de ossos humanos perto das flautas. Isso inicialmente criou um mistério, suscitando preocupações sobre os criadores desses instrumentos musicais maravilhosos. No entanto, descobertas subsequentes de restos humanos em outros locais forneceram evidências esmagadoras de que Homo sapiens e não neandertais foram os artistas que criaram esses antigos instrumentos. Esse contraste é importante porque ilustra as realizações cognitivas e culturais das pessoas modernas primitivas. Número 4. Espadas antigas no deserto da Judéia. No deserto da Judéia, uma horda de espadas de aproximadamente 1.900 anos foi descoberta na reserva natural de Ein Gedi, escondida em uma fenda de uma caverna antiga. Essas armas enferrujadas, mas intactas, foram provavelmente escondidas por rebeldes judeus durante os conflitos romanos. As espadas, que foram construídas com habilidade e apresentavam cabos atraentes de madeira e metal, foram preservadas em excelente estado devido à temperatura da caverna. Essas espadas, agora em exibição em um museu israelense, servem como um elo tangível com o passado, demonstrando a habilidade artesanal e a destreza marcial dos antigos guerreiros. A descoberta dessas espadas ilumina um período volátil na história judaica, caracterizado por resistência e insurreição contra o domínio romano. A preservação das espadas fornece insights sobre os materiais e procedimentos empregados pelos antigos ferreiros, demonstrando um alto nível de habilidade e atenção aos detalhes. Cada espada conta uma narrativa sobre luta, sobrevivência e a perseverança das pessoas que as manejavam. A condição das armas permite que os historiadores estudem seu design e produção, fornecendo informações sobre as conquistas tecnológicas da época. Número 5. Enxame de aranhas. Thomas Gallo e seus amigos estavam em uma aventura de exploração de cavernas perto de Avellino, Itália, em abril de 2022, quando encontraram um evento inesperado e perturbador. À medida que avançavam mais fundo na caverna, Thomas decidiu gravar sua experiência com uma câmera de vídeo. O que deveria ser uma gravação comum de sua expedição, rapidamente se transformou em um encontro inesperado. O vídeo apresentou uma visão inquietante. Um enxame denso de aranhas penduradas perigosamente no teto da caverna, a poucos centímetros de Thomas. Inicialmente, Thomas rejeitou essas imagens assustadoras como inscrições nas paredes da caverna, incapaz de aceitar que um grande número de aranhas pudesse existir. Sua desconfiança foi rapidamente dissipada quando viu que os animais estavam realmente vivos. O filme retrata a reação do grupo à aparição repentina e inquietante dos aracnídeos. Thomas e seus companheiros, surpresos pela invasão inesperada, expressaram uma mistura de pavor e curiosidade enquanto lutavam para entender a situação. A revelação enviou ondas de choque pelo grupo, resultando em uma saída apressada e caótica da caverna. Seus gritos e passos frenéticos ressoaram pelos corredores escuros e estreitos, mostrando sua surpresa e inquietação. Número 6. A Caverna do Inferno. No topo de uma colina na bela paisagem rural de Buckinghamshire, o mausoléu de Dashwood corta uma figura imponente e sombria. Este edifício de pedra, construído em 1765, serve como o local de descanso final da família Dashwood, um fato que pode parecer horrível por si só. No entanto, são as cavernas construídas nas proximidades que realmente capturam a imaginação e lançam uma sombra sinistra sobre o local. Lord Francis Dashwood patrocinou a escavação dessas cavernas assustadoras, conhecidas como as Cavernas do Inferno, cerca de 13 anos antes da conclusão do mausoléu. As cavernas são famosas não apenas por seus corredores escuros e sinuosos, mas também por sua conexão com o Clube do Inferno, um grupo secreto notório por suas reuniões clandestinas e frequentemente escandalosas. A atmosfera sombria das cavernas gerou inúmeras histórias de fantasmas ao longo do tempo. Entre as mais conhecidas está a história da Dama de Branco, cujo fantasma é supostamente assombrado por esses passadiços sombrios. De acordo com o folclore local, Suki, uma empregada em uma pousada nas proximidades,
Se apaixonou por um cavalheiro rico. Um dia, ela recebeu uma nota dizendo ser dele, pedindo que ela se encontrasse com ele em um túnel secreto que ligava a pousada às cavernas. Suki, animada e vestida com seu melhor traje de noiva, entrou no túnel. Tragicamente, a nota era uma brincadeira feita por rapazes locais. Quando Suki percebeu que havia sido enganada, tentou correr, mas foi atingida por pedras lançadas pelos garotos. A queda foi fatal, pois ela foi encontrada morta no túnel. A alma devastada de Suki é supostamente assombrada pelas cavernas do inferno desde então, um lembrete doloroso de um amor perdido e uma vida interrompida. Sua imagem fantasmagórica é frequentemente mencionada em avistamentos, com uma das mais renomadas sendo uma fotografia aterrorizante tirada dentro das cavernas. Número 7. Caverna dos Vagalumes. A Caverna dos Vagalumes, na Nova Zelândia, é uma maravilha natural deslumbrante que promete uma experiência etérea a todos que exploram suas profundezas. Situada na região de Waitomo, essa caverna revela seu charme durante um fascinante passeio de barco pela Gruta dos Vagalumes. Os visitantes são recompensados com um espetáculo que desafia a descrição simples. Uma espetacular coleção de centenas de vagalumes, cada um irradiando uma luz suave e etérea, que transforma a caverna em um brilhante cenário estrelado. Os vagalumes são um elemento único da paisagem natural da Nova Zelândia, e as cavernas dos vagalumes de Waitomo oferecem um espetáculo hipnotizante que é simplesmente deslumbrante. As excursões pelas cavernas da Caverna dos Vagalumes de Waitomo cobrem 2 níveis distintos. O nível superior, que é seco e decorado com formações de caverna intrincadas, exemplifica a arte criativa da natureza, encantando os turistas com sua beleza tranquila. Em contraste, o nível inferior desce em um reino subterrâneo caracterizado por canais de riachos sinuosos e a impressionante catedral, a maior câmara da caverna. Apesar de seu tamanho pequeno, os vagalumes proporcionam um espetáculo impressionante enquanto se agarram às paredes rochosas. Sua bioluminescência cria um brilho celestial deslumbrante, e os longos fios pegajosos dos quais eles pendem são mais do que apenas bonitos. Esses fios são fios de muco intricadamente projetados que atuam tanto como um refúgio quanto uma armadilha para animais desavisados. Em 1887, um explorador inglês e povos tribais nativos maoris exploraram as cavernas e descobriram este evento surpreendente. Eles descobriram um espetáculo incrível. Uma tapeçaria brilhante e complexa composta por centenas de vagalumes que iluminavam o teto da caverna. Número 8. Estátua do Diabo. Se você já se encontrou viajando por Potosí, talvez tenha ouvido falar das minas de Potosí, situadas na imponente montanha Cerro Rico. Essas minas são renomadas por abrigarem os maiores depósitos de prata já descobertos, e foram o centro de extração incessante desde o século XVI. No entanto, os sistemas labirínticos de cavernas e túneis que compõem essa vasta rede subterrânea escondem muito mais do que metais preciosos. Eles guardam segredos mais sombrios e sinistros. Nas profundezas dessas minas, você pode encontrar uma visão inquietante, uma estátua assustadora que representa El Tio, uma figura semelhante ao diabo, reverenciada como o senhor do submundo. Apesar das fortes tradições católicas da Bolívia, El Tio é uma figura central nas minas, acreditado por exercer domínio sobre elas. Esse espírito é visto tanto como um protetor quanto como um possível arauto da destruição para os mineiros, dependendo se ele é apaziguado ou não. Os mineiros seguem um conjunto único de rituais para manter o favor de El Tio. Eles regularmente oferecem presentes às suas efígies, como cigarros, folhas de coca e álcool, em tributo. Essas ofertas têm como objetivo garantir sua proteção e segurança dentro dos confinamentos perigosos das minas. É comum encontrar inúmeras efígies de El Tio espalhadas pelos corredores subterrâneos, sublinhando a crença de que esses corredores escuros são seu domínio. A presença de El Tio nas minas contrasta fortemente com os símbolos cristãos predominantes. De fato, a iconografia cristã é estritamente proibida dentro das minas, enquanto imagens de El Tio são banidas de serem exibidas fora das áreas de mineração. Essa mistura peculiar de catolicismo e o que poderia ser percebido como adoração ao diabo reflete as condições extremas e perigosas sob as quais os mineiros operam. Número 9. Boneca de madeira. Assistir a filmes de terror nos ensinou que fazer trilhas em regiões remotas pode ser perigoso,
Parece que o usuário do Reddit, Wicked_Hiker, e seus amigos descobriram isso da maneira mais difícil. Enquanto exploravam as montanhas Catskill, em Nova York, eles encontraram uma caverna fora da trilha. A curiosidade os levou a explorar mais fundo. Dentro da caverna, eles descobriram uma visão perturbadora. Uma estátua de madeira em um nicho, mostrando uma figura humanoide com pregos nos olhos e uma corda ao redor do pescoço. Wicked sentiu um forte senso de medo e quis sair rapidamente, sem perturbar a aparição. No entanto, seu amigo rejeitou seus medos e decidiu levar a figura como souvenir. Eles voltaram para casa, e Wicked não pensou mais no incidente até 2 dias depois, quando recebeu uma ligação frenética de seu amigo. Seu amigo estava assustado, afirmando que a estátua parecia se mover sozinha, aparecendo em diferentes posições pela casa. A casa estava cheia de ruídos estranhos e um cheiro fétido de água parada. Mais ominosamente, pegadas lamacentas foram descobertas espalhadas e a estátua havia se deslocado para a sala de estar. Quando seu amigo se aproximou da figura, a sala se encheu de um som áspero e ofegante. Apavorado, ele saiu de casa, deixando a estranha situação sem resposta. Número 10. Floresta luxuriante. Um fenômeno natural espetacular ocorreu recentemente no sul da China, revelando um enorme buraco que se tornou um testemunho vivo da perseverança e inventividade da natureza. Esse buraco notável, que mergulha a uma profundidade impressionante de 180 metros, mostra um mundo subterrâneo repleto de árvores antigas e plantas coloridas. A profundidade dessa fenda maciça esconde um vasto ecossistema oculto, demonstrando como a natureza pode prosperar mesmo nos cenários mais improváveis. Pesquisadores descobriram 3 aberturas de cavernas dentro dessa imensa expansão subterrânea, cada uma adornada com majestosas árvores que atingem alturas de 40 metros. Esses gigantes imponentes estendem seus galhos em direção aos finos feixes de luz solar que perfuram o teto do buraco, resultando em uma cativante interação de luz e sombra dentro da caverna. O próprio buraco é uma visão impressionante, com 300 metros de comprimento e 150 metros de largura, proporcionando uma visão vasta e impressionante que parece quase de outro mundo. Esses espetaculares buracos, conhecidos em mandarim como Tiankeng ou Poço Celestial, incorporam o esplendor bizarro dos reinos ocultos da natureza. A descoberta de tal estrutura magnífica não apenas captura a imaginação, mas também abre possibilidades empolgantes para a descoberta de espécies desconhecidas. As extensas paisagens kársticas, esculpidas ao longo de milênios pelo colapso da rocha, oferecem um rico habitat para descobertas biológicas. Número 11. Pegadas antigas. Em 2018, pesquisadores na Colômbia Britânica revelaram uma descoberta incrível. Uma pegada humana incomum, datada de cerca de 13 mil anos. Essa descoberta forneceu uma visão de um tempo em que humanos coexistiam com criaturas selvagens, pintando um quadro vívido da vida pré-histórica. Alguns anos depois, em 2021, outra descoberta notável foi feita no Parque Nacional White Sands, nos Estados Unidos. Um conjunto de pegadas com mais de 21 mil anos. Essas marcas indicam que humanos chegaram ao sudoeste dos Estados Unidos muito antes do que se acreditava anteriormente. A noção de que alguém, uma vez, caminhou descuidadamente na lama, deixando evidências que intrigariam cientistas milênios depois, adiciona um elemento intrigante à nossa compreensão da história humana. As pegadas em White Sands, por exemplo, retratam o movimento humano primitivo em adaptação a uma variedade de locais. Essas trilhas antigas forneceram informações significativas sobre o comportamento, movimento e interação das pessoas pré-históricas com seu ambiente. Os cientistas usaram essas impressões para investigar o modo de andar, velocidade e até possíveis atividades desses indivíduos antigos. As descobertas questionam suposições anteriores sobre a história da chegada humana nas Américas, empurrando dramaticamente a data de volta. Número 12. Catacumbas de Paris. As catacumbas de Paris oferecem uma viagem inquietante pelas profundezas sombrias da história, com cada passo ecoando o passado terrível. Este ambiente intrincado sob a movimentada cidade, originalmente construído a partir de antigas pedreiras de calcário, evoluiu para uma necrópole subterrânea assustadora. À medida que você avança mais fundo neste mundo subterrâneo, o brilho trêmulo das velas cria sombras oscilantes ao longo das paredes de pedra,
apresentando uma visão horrível. Paredes cuidadosamente alinhadas com crânios e ossos de inúmeras pessoas. Esses restos mortais servem como testemunhas silenciosas de vidas vividas e perdidas, deixando uma impressão indelével em qualquer pessoa corajosa o suficiente para entrar neste domínio alienígena. No entanto, as catacumbas são mais do que apenas um cemitério. Elas estão envoltas em camadas de mistério e misticismo. Inscrições esculpidas e símbolos enigmáticos cercam as paredes, fornecendo pistas enigmáticas para os segredos escondidos abaixo. Cada caminho tenuemente iluminado leva a salas ocultas e alcovas isoladas, cada uma com seu próprio encanto distinto que atrai o curioso andarilho. Além das paredes repletas de ossos das catacumbas, há uma rica tapeçaria de histórias. Historicamente, esses corredores subterrâneos forneceram refúgio para rebeldes, exploradores e artistas. Salas secretas tornaram-se locais de encontro clandestinos para grupos revolucionários e reuniões secretas, apresentando as catacumbas como um contraponto sombrio à metrópole movimentada acima. Número 13. Aramumuru, a Porta do Diabo. Aramumuru, ou a Porta do Diabo, é um marco espetacular localizado perto do lago Titicaca, no Peru. Cercada por um terreno árido, este projeto inca abandonado está gravado em arenito vermelho em uma montanha, como uma porta. Durante anos, viajantes foram atraídos por seu espírito misterioso, fazendo peregrinações para testemunhar seu suposto antigo poder mágico. Apesar de ser apelidada de Porta do Diabo pela Igreja Católica, sua atratividade continua a aumentar. Muitos acreditam que tocar o portal os conecta ao passado mítico, combinando história e o sobrenatural. O nome Aramumuru vem da tradição local, que fala de um sacerdote inca chamado Amarumuru, que fugiu pelo portal, supostamente para se juntar aos seus deuses em outra dimensão. Esta lenda gerou uma infinidade de crenças, que vão desde o portal ser uma passagem para outro reino até uma fonte de energia espiritual. As esculturas requintadas e a habilidade precisa da porta indicam que ela outrora teve grande importância, talvez como um local cerimonial ou religioso. O local continua a atrair buscadores modernos de experiências místicas, bem como pesquisadores e visitantes, todos atraídos pela importância histórica e pelos mistérios de outro mundo do local. A Porta do Diabo é um símbolo da engenhosidade antiga e do mistério duradouro, cativando as mentes daqueles que a encontram. Número 14. Ruby Falls. Ruby Falls, localizada no coração da montanha Lookout, no Tennessee, é uma maravilha natural deslumbrante que captura a imaginação de todos os visitantes. Esta cachoeira subterrânea, localizada nas profundezas de uma caverna de calcário, é uma visão impressionante que cativou inúmeros turistas que buscam experimentar sua beleza etérea. A jornada até Ruby Falls começa com uma descida emocionante nas profundezas da montanha. À medida que você avança mais fundo na caverna, a temperatura cai, indicando a chegada da magnificência subterrânea que aguarda. A própria caverna é uma maravilha geológica, com suas formações rochosas distintas, esculpidas pela natureza ao longo de milênios. Cada passo revela a arte intrincada do tempo, aumentando a expectativa da visão espetacular à frente. À medida que você se aproxima do final da jornada, a atmosfera se infunde com admiração. De repente, Ruby Falls aparece, uma espetacular cachoeira que cai 44 metros do teto da caverna. A água brilha com um tom carmesim profundo, produzindo um banquete visual deslumbrante. Este fenômeno natural, auxiliado por iluminação estrategicamente posicionada, transforma a caverna em um reino de fantasia, onde a arte da natureza está em plena exibição. Ruby Falls é mais do que apenas uma maravilha cênica. É um tributo ao poder duradouro da natureza. A cachoeira foi descoberta no início do século XX pelo explorador Léo Lambert, o que acrescenta ao seu charme. A determinação de Lambert em encontrar uma caverna escondida resultou na descoberta deste tesouro subterrâneo, que ele nomeou em homenagem à sua esposa Ruby. Hoje, Ruby Falls honra a exploração e a maravilha da descoberta, convidando as pessoas a testemunharem a majestade que se esconde sob a superfície da Terra. Número 15. Edifício abandonado misterioso. Na província de Guizhou, na China, um drone sobrevoando um terreno rochoso revelou uma construção abandonada incrível, enterrada dentro de uma vasta caverna. A história dessa estrutura está envolta em mistério. Ninguém sabe quem a construiu.
Para qual propósito ou como os materiais de construção foram levados a um local tão inacessível? A rota para a caverna parece impossível para transporte padrão e equipamentos de construção. A construção, um edifício de pedra incompleto, continua a perplexar exploradores e especialistas, levantando preocupações sobre a engenharia antiga e os possíveis motivos para seu abandono. O isolamento da caverna e o estado fragmentário do edifício indicam que quem iniciou a construção pode ter enfrentado obstáculos intransponíveis. Alguns acreditam que era um santuário oculto ou um retiro para meditação e isolamento. Outros pensam que era um projeto arquitetônico ambicioso, abandonado devido a desafios logísticos ou eventos inesperados. As imagens do drone mostram um design complexo, demonstrando extensa preparação e trabalho. O enigma se intensifica porque não há registros históricos ou folclore local para esclarecer as identidades ou intenções dos construtores. Este edifício enigmático continua a despertar o interesse de historiadores, arqueólogos e aventureiros, todos ansiosos para descobrir seus segredos. Número 16. Caverna gigante no México. Centenas de testemunhas relataram ter visto uma entidade gigantesca semelhante a um humano no topo das montanhas mexicanas. Dada a propensão dos habitantes locais para crenças sobrenaturais, muitos viram esse monstro como um mau presságio. O pânico cresceu à medida que muitos gritavam, certos de que o mundo estava prestes a acabar e que a figura negra na montanha o anunciava. Apesar da longa história do México de cerimônias indígenas e carnavais dos mortos, que pareceriam tornar seus habitantes imunes ao terror e à surpresa, esse avistamento despertou enorme interesse. Gigantes humanoides são notoriamente elusivos, mas várias imagens e filmes persuadiram até os observadores mais céticos. Durante uma jornada cotidiana, algumas pessoas fotografaram uma figura estranha no topo de uma montanha no México. As testemunhas oculares questionaram se era humano ou algo mais, mas o filme tremido indicava algo peculiar. Esta fotografia confusa provocou um debate online. Aqueles que capturaram as imagens afirmaram ter visto um gigante humanoide vivo emergir de uma caverna. Naturalmente, alegações de especulação surgiram devido à baixa qualidade do vídeo, mas muitos fãs juraram que não era uma farsa. O debate continua, enquanto alguns se perguntam se tais coisas podem ser reais, um gigante vivo ou uma ilusão sofisticada. Explorar cavernas pode ser perigoso, pois você nunca sabe o que se esconde na escuridão. Um explorador quase escapou de uma leoa ao rastejar em um túnel estreito. Ele notou os olhos brilhantes a tempo, escapando de um confronto possivelmente fatal. Número 17. Bebês dragões. A caverna de Postojna, uma maravilha natural de tirar o fôlego localizada a apenas 1 hora de carro a sudoeste da capital movimentada da Eslovênia, transporta os turistas para um vasto universo subterrâneo. Este complexo subterrâneo maciço até tem seu próprio trem que transporta visitantes por seus passadiços intrincados. Em meio à grandiosidade das estalactites e estalagmites, um fenômeno incomum e único aguarda: os bebês dragões. Essas criaturas incríveis, conhecidas cientificamente como Olm, são diferentes de qualquer outra espécie no planeta. Os Olms são salamandras aquáticas cegas que nunca deixam seu estágio aquático juvenil. Os aldeões carinhosamente os chamam de bebês dragões, acreditando que são descendentes de dragões míticos que outrora habitaram essas cavernas. Essa mitologia está intrinsecamente ligada à história regional, pois os Olms eram frequentemente descobertos na caverna após inundações, levando os moradores a acreditar que eram descendentes de criaturas lendárias. Independentemente de sua reputação lendária, os Olms são fascinantes por direito próprio. Eles apresentam pele sedosa, branca rosada, em vez de escamas, e membros com dedos quase de desenho animado ao lado de guelras vermelhas brilhantes. Esses organismos podem crescer até 25 centímetros de comprimento e viver até 100 anos. Eles também são conhecidos como peixes humanos porque sua pele se assemelha à carne humana. Por causa de sua aparência e natureza incomuns, os Olms despertaram interesse científico, bem como lendas locais. Sua presença na caverna de Postojna adiciona magia ao cenário subterrâneo já deslumbrante. Os visitantes são intrigados pela visão dessas criaturas intrigantes, que parecem viver em algum lugar entre a realidade e o mito. Número 18. Tesouro de 800 anos.
Um grupo de amigos explorando túneis de montanhas descobriu um tesouro arqueológico, auxiliado pelo Google Maps e pela ideia de que uma civilização antiga havia deixado sua marca. Eles descobriram 7 recipientes de barro lacrados, contendo preciosidades com cerca de 800 anos. Dentro deles, descobriram uma abundância de acessórios que apresentavam um quadro vívido da história da civilização. A ferraria e os objetos feitos à mão demonstraram uma habilidade artesanal tão extraordinária que alguns questionaram sua legitimidade, levantando debates sobre as habilidades das nações antigas. A descoberta desses artefatos lança luz sobre a vida cotidiana, padrões de comércio e realizações artísticas da cultura que os produziu. Os vasos de barro continham joias, utensílios e utensílios domésticos artisticamente feitos, cada um dos quais conta uma história única. A quantidade de intricacia e habilidade indica que a civilização tinha habilidades avançadas e um forte apreço pela beleza e funcionalidade. A discussão sobre a autenticidade dos artefatos ainda está em andamento. Número 19. Caverna dos Cristais. A Caverna dos Cristais, localizada nas profundezas de Chihuahua, no México, é uma maravilha natural fascinante e perigosa que cativa todos os que aprendem sobre ela. Descoberta por volta da virada do século XXI, essa maravilha subterrânea renovou o interesse pelo gesso, o principal componente do drywall e um mineral historicamente versátil. A caverna, a 300 metros abaixo da superfície da Terra, mede 30 metros por 10 metros e é ornamentada com enormes cristais de selenita de gesso branco turvo. Essas estruturas maciças, que lembram enormes lascas e pilares fortes, testemunham as incríveis forças naturais que as esculpiram ao longo dos milênios. O esplendor da caverna é coroado pela presença do maior cristal do mundo, pesando 13 toneladas, com 3 metros de largura e 11 metros de altura, 6 vezes a altura da pessoa média. Este cristal maciço, firmemente enraizado nas paredes e no chão da caverna, cresceu ao longo de pelo menos 500 mil de anos, demonstrando o artesanato lento, mas poderoso da natureza. A paisagem cristalina dentro da Caverna dos Cristais lembra a famosa Fortaleza da Solidão do Superman. Seu interior é um extravagante visual, um universo atemporal que mostra a beleza da natureza em uma escala gigantesca. Apesar de sua inegável atratividade, a caverna ainda está fora dos limites do público, e por um bom motivo. As circunstâncias dentro deste refúgio subterrâneo são perigosas, com temperaturas atingindo até 58 graus Celsius e níveis de umidade próximos a 100%, criando uma atmosfera potencialmente letal. Explorar este local inspirador, mas perigoso, requer equipamentos e procedimentos específicos, tornando-o acessível exclusivamente a cientistas e pesquisadores. Número 20. Bandeiras mágicas. Em 2022, um usuário do Reddit chamado Sinsen se aventurou nas florestas estonianas e fez uma descoberta inquietante. Enquanto navegava em uma caverna, Sinsen foi mais longe do que a maioria ousaria, apenas para se deparar com uma imagem estranha e angustiante no fundo da caverna. Ele descobriu uma coleção de itens domésticos e bandeiras organizadas ao redor, do que parecia ser uma estrutura em estilo de altar. Sinsen saiu da caverna logo após tirar uma fotografia dessa cena assustadora e a postou online. As reações dos redditors foram imediatas e diversificadas, com hipóteses variando de práticas de magia negra aos restos de um refúgio de um indivíduo escondido. A natureza enigmática da descoberta deixou muitos se perguntando sobre seu verdadeiro significado, e certamente não parecia ser um ambiente acolhedor. A interpretação tomou um rumo inesperado quando um comentarista identificou as bandeiras como bandeiras de oração budistas. Essas bandeiras são comuns no sul e sudeste asiático, onde comunidades budistas as usam em locais montanhosos e cavernas para práticas de meditação e espirituais. A existência dessas bandeiras no santuário sugeriu que um monge havia usado o local para meditação solitária. Há apenas um problema importante. Essa caverna está na Europa, não no sudeste asiático, onde o budismo é consideravelmente menos comum. Apesar do objetivo pretendido das bandeiras de canalizar energia positiva, Sinsen afirmou que o ambiente na caverna estava longe de ser pacífico. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.